Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje, o Jeff vai se juntar a nós novamente, porque estamos saindo do período do exílio e vamos começar o nosso próximo interlúdio messiânico. Já ouvimos João, já ouvimos Marcos e agora vamos ouvir Mateus. E também vamos ouvir o Jeff, né? Porque temos Mateus, temos o Jeff, e ele tá aqui para nos dar uma introdução, para nos dizer o que deveríamos prestar mais atenção ao ler o Evangelho de Mateus. Jeff, é muito bom ter você de novo aqui no programa. É muito bom poder estar aqui de novo. E a história vai avançando, né? Sim, vai avançando. Eu falei no programa, né? Isso é um programa? Não sei. No podcast, né? Que é o nosso programa. Mas sim, a história vai avançando cara, nós acabamos de passar pela parte dos profetas, né? Que é tipo super longa. Eu acho que foram 100 dias. Acho que foram pelo menos uns 90 e poucos na parte dos profetas. E eu acredito que para muita gente, esse foi o primeiro contato delas com esses livros. E que bênção que foi poder passar por esses livros e conseguir ter uma ideia do contexto onde eles se encaixam. E agora vamos tentar entender um pouco mais do contexto do Evangelho de Mateus. Sim, foram tantos dias que as pessoas já estavam dizendo: Nossa, mas quantos profetas ainda será que faltam? Pois é, né? E, assim, a verdade é que essa parte realmente é meio confusa. E é normal acabar se perdendo um pouco. Porque tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa pra entender. E isso serve pra lembrar que ler a Bíblia uma vez só não é o suficiente. Quando você lê ela inteira a primeira vez, é a sua introdução. E agora você tem o resto da sua vida pra aprimorar esse conhecimento. E é isso que estamos todos fazendo. Eu tenho feito isso há umas décadas já e eu nunca me canso. Porém, saiba que quanto mais você lê e estuda, mais fácil a história fica de entender. Não vou dizer que fica mais fácil de viver o que está escrito lá, porém fica mais fácil de entendê-las com certeza. Boa. Essa é uma boa forma de descrever que, é verdade, não necessariamente fica mais fácil de viver dessa forma, porém você entende melhor o que você deve fazer e por quê, né? E muita gente me disse que, durante essa parte dos profetas, eles tiveram que realmente pegar a Bíblia e acompanhar a leitura junto. Tipo, tá, deixa eu acompanhar aqui pra prestar mais atenção, senão eu vou me perder. Não vai dar pra... Porque assim, eu acho que uma das vantagens desse podcast é poder escutar enquanto faz outras coisas. Por exemplo, pôr pra tocar no carro enquanto você dirige e realmente mergulhar na palavra de Deus, deixá-la te encobrir durante a viagem, né? Mas às vezes tem horas que você sente que, tipo, tá, melhor eu parar e separar um tempo pra sentar e ouvir essa parte e acompanhar lendo também. Porque, de novo, é fácil de se perder nessa parte dos profetas. Então, eu tô feliz de estarmos aqui agora. Verdade. E agora as pessoas vão meio que ter uma folga, né? Porque vamos entrar em mais um interlúdio messiânico. Vamos ler o Evangelho de Mateus. E quando se trata dos interlúdios messiânicos, acho que as pessoas ficam mais tranquilas, né? Meio que, ah, tá, ufa, calma. Essa parte eu conheço bem, eu sei do que se trata, do que tá falando. Ah, com E, certeza. sabe, as pessoas sempre me perguntam, qual o seu livro favorito da Bíblia? E eu sempre separo entre o Velho e o Novo Testamento, né? E quando se trata do Novo Testamento, o meu favorito é o Evangelho de Mateus. Eu acho Acho que eu diria o mesmo. sim, então, eu amo ele. E assim, ele foi escrito para o povo judeu, o que significa que Mateus vai usar muitas palavras, frases e conceitos que o povo judeu vai entender, mas que talvez outros povos não entendam. A menos que alguém que conhecesse pegasse para eles e explicasse o que estava acontecendo ali. Mas ele é repleto de coisas interessantes, e vamos falar de algumas delas hoje. Então, quando se trata do Evangelho de Mateus, nós já passamos pelo Evangelho de Marcos e o de João. E quais são as diferenças que podemos notar? Quais são as formas que esse evangelho se diferencia do Evangelho de João e do de Marcos? Claro! Então, eu creio que o Evangelho de Mateus, ele depende muito mais de você. Assim, ele faz parte do grupo de evangelhos sinóticos, né? Que são os evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. João não é um evangelho sinótico. Os evangelhos sinóticos são evangelhos que parecem vir da mesma fonte. Eles carregam muitas histórias e coisas em comum. E eu acredito que o evangelho de Mateus, quando comparado aos outros, é o evangelho que mais depende de você conhecer o Antigo Testamento. Então, acredito que nossos amigos que estão nessa jornada conosco vão notar muita coisa nesse evangelho que talvez não houvessem notado antes. Vão ter muitos momentos em que vocês vão pensar: Ah, falava disso aqui no Antigo Testamento, eu sei do que se trata. E podemos falar de algumas dessas coisas hoje também, mas logo no começo, o evangelho já começa com uma das partes que são mais conhecidas de toda a Bíblia, que é a genealogia. E é engraçado porque as pessoas falam: Nossa, que legal! Vamos começar o Novo Testamento e ver a história de Jesus e tal, e. Aí começa com:
e Jacó gerou tal gerou tal, e vai indo. Porém, isso se trata de uma ferramenta literária hebraica chamada Toledot, que significa gerações. E quando Mateus usa essa ferramenta, aqui no começo, ele quer nos mostrar algo. Ele quer te mostrar algo que, para você entender, você precisa ter passado pelo Antigo Testamento. Porque ele quer nos mostrar que tem algo novo começando. Algo que é o cumprimento de tudo o que nós temos visto durante essa jornada de um ano pela Bíblia. E quando você lê a genealogia, tem duas coisas incomuns nela. A primeira é que são mencionadas 4 mulheres, e que tiveram vidas curiosas, por assim dizer. Você tem Raabe, Tamar e Betsabeia. Então, na época, as pessoas pensariam: por que ele está mencionando mulheres na genealogia? E a razão para isso é que Mateus está dizendo: eu estou prestes a revelar coisas para vocês que vocês vão achar bem diferentes. E eu quero te mostrar que a nossa história também está repleta de coisas diferentes. É meio que nessa ideia. Porque ele vai dizer: e a virgem dará luz a um filho. E eles vão ficar: quê? Então, ele quer lembrar eles que sua própria história está cheia de coisas incomuns e diferentes. A segunda coisa em comum é que a genealogia que Mateus nos mostra, ela é composta por 3 partes de 14 gerações. E o número 7 para o povo judeu é um número bem importante. Ele simboliza aliança, cumprimento em hebraico. Em hebraico, Sheva, né? Então, quando Mateus escreve a genealogia, ele diz: de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, que todo mundo que tá ouvindo aqui já tá bem familiarizado, né? Sim, tá bem fresco na memória. Então, são 14 gerações. E do exílio até José e Maria são 14 gerações também. Agora, para um pouco e pensa. São 6 grupos de 7. Daí chega em Jesus. E esse é o começo do 7º 7. E esse é o cumprimento, né? O cumprimento de tudo que temos lido e ouvido no carro, na academia, enquanto comemos. Agora, chegamos no cumprimento. Chegamos em Jesus Cristo. E essa é meio que a introdução do Evangelho. Sim, e é muito legal que esses nomes que vamos ouvir hoje, ou seja lá o dia que as pessoas comecem o próximo episódio, esses nomes que aparecem nos primeiros 4 capítulos de Mateus, imagino que pela primeira vez, muita gente que tá nos assistindo vão ver esses nomes e falar: peraí, eu conheço essas pessoas. Tipo, eu sei o que foi esse exílio babilônico que ele tá falando e quão importante ele foi. Mas eu também conheço alguns desses nomes, eu sei mais ou menos a história deles. E é meio que quando eu e você viajamos para a Terra Santa, que as pessoas no nosso grupo que leram a Bíblia da Grande Aventura, que usa a mesma linha do tempo que usamos nesse podcast, quando você fala sobre Salomão, que ele era conhecido como construtor, ou sobre o reino dividido, essas pessoas já sabem do que se trata. Elas ligam na hora uma coisa na outra. Enquanto o pessoal que não tá tão familiarizado, ou talvez não teve a oportunidade de acompanhar a Bíblia dessa forma que fazemos, fica tipo: ah, legal, mas quem era ele mesmo? E eu acho que pra todo mundo aqui que, né, tem ouvido a palavra de Deus por 258 dias, ao ler esse evangelho vão se sentir muito mais próximas da história agora. Porque vão sentir meio que: tá, peraí, eu não lembro exatamente o que ele fez, mas eu já ouvi esse nome. Eu sei o que estava acontecendo nessa época que ele tá falando. E eu acredito que um dos objetivos de Mateus é realmente passar esse sentimento pra nós ao começar o evangelho dessa forma, porque ele quer mostrar que isso não veio do nada, sabe? Que o que ele vai nos mostrar nas próximas páginas é o cumprimento, como você mencionou, da aliança de Deus, das promessas de Deus ao povo que são cumpridas em Jesus Cristo. Ele quer nos mostrar como nosso Pai é fiel a nós. Sim, é isso mesmo. E isso nos mostra que, logo no começo, ele estabelece e nos mostra que Jesus é um filho de Davi. Ele é descendente de Davi, de Abraão, ele traça a linhagem inteira. E isso é algo tradicional do judaísmo, de usar muito genealogias. Então, tendo tudo isso em mente, eu encorajaria as pessoas a realmente ler com calma. Não só passar o olho rápido, mas ler e refletir nessa parte sobre toda a linhagem, sobre a história de Jesus Cristo. E é aquilo, né, que eu não sei se já falamos isso aqui, mas acredito que foi Santo Agostinho que disse que o Antigo Testamento é revelado no Novo e o Novo Testamento está oculto no Antigo. Então, todo esse tempo que passamos no Antigo Testamento, o Novo estava lá, escondido, esse tempo todo. E agora, quando chegamos em Mateus e nos outros evangelhos também, né, nós vemos tudo que estava escondido lá sendo revelado. E conseguimos ver com clareza como tudo se conecta e se cumpre, como você disse. Uhum. Uma das coisas que eu gosto muito no Evangelho de Mateus é que nos dá a oportunidade de ver bem a forma como Jesus ensinava. E você vê o quão importante é conhecer o Antigo Testamento para entender os ensinamentos de Jesus. E vemos isso logo após a genealogia.
Nos capítulos 3 e 4, começa lá no capítulo 3, onde você tem: Por esse tempo apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: Arrependei-vos, pois está próximo o reinado de Deus. É o que havia anunciado o profeta Isaías, uma voz clama no deserto: Preparai o caminho para o Senhor, aplanai sua estrada. E daí continua nos versículos 4, 5 e 6, nos dizendo o que João vestia e o que ele comia também. E eu, pelo menos, olho pra isso e penso: então tá, né? Mas pra que mencionar isso? É, porque, assim, eu quero saber o que ele dizia, o que ele fazia, mas. Obrigado pela informação, né? É bem isso. Mas o que Mateus tá fazendo é chamar sua atenção pra João Batista e relacionando ele com um certo alguém do Antigo Testamento. E essa é uma das chaves para ler esse evangelho. Você tem que ler prestando atenção em tudo que está sendo cumprido. E na vida de Jesus, tudo que ele fez, onde ele foi, o que ele disse, a forma como ele ensinava, tudo está ligado ao Antigo Testamento. Sabe, o Papa Bento, ele tinha bastante interesse nisso também, e ele fala bastante em sua série de vários volumes sobre Jesus de Nazaré. Ele mostra muito bem a forma como Jesus cumpre absolutamente todo o Antigo Testamento. E então, quando você olha, por exemplo, aqui nos capítulos 3 e 4 de Mateus, esses capítulos vão lembrar as pessoas de algo do Antigo Testamento que Jesus está cumprindo. No capítulo 3, você tem João Batista entrando em cena, e ele está no Rio Jordão, ao norte do Mar Morto, e ele está vestido de forma muito parecida com alguém. E quem seria esse alguém? Elias. Lembra de Elias? Então, ele se veste como Elias. E nós, como pessoas que querem entender a Bíblia, temos que ver isso e pensar: ele está vestido como Elias. Vamos ver se encontramos outras semelhanças. Vamos voltar na Bíblia e procurar. E é aí que você vê que a última vez que vemos Elias foi lá atrás no capítulo 2 de Segundo Reis. E onde ele estava nesse momento? Ele estava no Rio Jordão. Esse lugar onde vemos João vestido como Elias foi o último lugar onde vimos Elias. E Quando ele ele. atravessa o Rio Jordão. Sim, isso. E João tá ali vestido da mesma forma que Elias se vestia. Eu acho isso fascinante. O que nos leva ao versículo 13, onde Jesus chega e pede para ser batizado por João, que responde: Ei, espera aí, sou eu quem deveria ser batizado pelo Senhor. E Jesus diz: Não, tem que ser assim, para que realizemos toda a justiça. O que em hebraico significa literalmente: eu tenho que cumprir toda a história. Eu devo cumprir tudo o que está no Antigo Testamento. Enfim, esse é o capítulo 3. Daí no capítulo 4, logo após Jesus ser batizado, ele vai até o deserto, onde ele ficará por 40 dias e será tentado 3 vezes, pelo menos, que temos conhecimento, né? E como pessoas que estão estudando a Bíblia, temos que nos perguntar: tá, isso aconteceu alguma vez no Antigo Testamento? Sim, sim, é bem específico, né? Deserto, número 40. Você vê que Mateus destaca essas coisas justamente para nos mostrar que, olha, lembra, isso já aconteceu antes e Jesus está cumprindo essas coisas agora. Sim, sim. E ao ver isso, imagino que as pessoas que nos acompanham já vão fazer essa ligação na cabeça delas, Sim, de que isso já aconteceu no Antigo Testamento. O povo de Israel foi escravo por 400 anos, foram libertados, daí cruzaram o Mar Vermelho e caminharam no deserto por 40 anos. E então eles tentaram o Senhor em três grandes ocasiões. E eles falharam, falharam, falharam e falharam. E o que Jesus está fazendo? Ele está realizando toda a justiça. Ele sai das águas do Rio Jordão e vai até o deserto, passar 40 dias lá. E lá ele é tentado. E ele é o filho fiel. Ele nos mostra como nós devemos viver. E eu acho isso incrível. E vamos ver vários paralelos assim no Evangelho de Mateus. Então, conforme as pessoas vão lendo e ouvindo ele com você, eu encorajaria elas a. Assim, prestem atenção. Conforme vocês vão lendo, pensem em como isso se relaciona ao Antigo Testamento. Porque vocês vão ver isso durante todo o Evangelho. aliás, isso é uma coisa que eu sempre encorajo as pessoas a fazerem na missa ou em qualquer lugar que você esteja lendo a Bíblia ou ouvindo ela ser proclamada. Tipo, tenta ler ou ouvir ela como se fosse a primeira vez. Finge que você nunca ouviu a história antes, porque desse jeito você presta atenção e realmente absorve coisas que nunca tinha notado. Porque às vezes, quando se trata dos evangelhos, as pessoas ficam: Jesus vai ser batizado? Eu já vi essa parte já. Ao invés disso, é legal você parar e pensar: tá, peraí. Por que ele foi batizado, né? Ou quando se trata dele ir para o deserto, por que ele foi para o deserto? Por que 40 dias? Por que 3 tentações? E por que essas tentações em específico? E eu acho muito legal que nem você tinha falado,
Agora que temos um repertório maior, por assim dizer, tipo, foi incrível passar pelo primeiro interlúdio messiânico com o Evangelho de João. Mas eu sinto que nós tínhamos caminhado tão pouco pela Bíblia em geral, sabemos tão pouco da grande história, que talvez não estávamos preparados na época para fazer essas conexões. Pelo menos não tantas conexões quanto podemos fazer agora, porque agora pensa, nós somos expostos à palavra de Deus todos os dias por quase um ano, então agora podemos nos perguntar, tá, e por que isso aqui está acontecendo desse jeito? E ler esse evangelho de uma forma totalmente nova, porque eu imagino que a maioria das pessoas esteja familiarizada com as histórias do evangelho de Mateus, porque ele é bem popular, né? Eu imagino que é muito mais fácil encontrar alguém que já tenha lido o evangelho de Mateus do que o livro de Esther ou de Judite, por exemplo. Então é uma ótima oportunidade das pessoas ouvirem o evangelho com novos ouvidos, ou o lerem com novos olhos. E como você disse, fazer essas perguntas para realmente ter uma nova perspectiva. Aham, sim. E conforme você avança no Evangelho, você encontra uma das partes mais famosas, uma das partes mais amadas de toda a Bíblia, que é o Sermão da Montanha. É nos capítulos 5 a 7 e é. Algumas pessoas dizem que é o maior conjunto de ensinamentos de Jesus em toda a Bíblia. É realmente incrível o Sermão da Montanha. Sim, é demais, né? E eu gosto muito que lá no fim do sermão, como você disse nesse sermão, ele passa muitos ensinamentos, né? E no final desses ensinamentos ele diz: e seguinte, existe uma diferença entre aquele que só escuta esses ensinamentos e aquele que os coloca em prática. E ele dá aquele exemplo famoso da pessoa que constrói sua casa na areia e da pessoa que constrói sua casa na rocha. Que aqueles que ouvem e não praticam estão construindo sua casa na areia e aqueles que praticam estão construindo sua casa em uma fundação firme, na rocha. E eu acho isso sensacional demais. E aliás, eu lembro que eu nunca tinha notado. Eu só fui notar uns 10 anos atrás que essa parte que ele fala sobre a estrutura da casa, sobre pôr em prática as palavras dele, porque eu sabia dessa analogia que ele fazia, mas eu nunca tinha reparado que ele falava disso no final do Sermão da Montanha, que é, como você disse, o maior conjunto de ensinamentos de Jesus em toda a Bíblia. Então, quando eu percebi, eu falei: eita, calma, entendi. Eu preciso prestar muita atenção no que ele diz aqui, eu tenho que pôr em prática e construir minha vida baseado nesses ensinamentos. E você pode pensar no Sermão da Montanha como Jesus sendo o cumprimento de Moisés subindo ao Monte Sinai para receber a lei. Jesus está dando ao povo a nova lei do reino de Deus. E eu acho engraçado que muita gente pega e fala: Nossa, graças a Deus estamos no Novo Testamento. Essa nova lei é muito mais fácil de se cumprir do que as que tinha antes, né? E quando na verdade é o oposto. Essa daqui é muito mais difícil. Porque o que Jesus está nos revelando no Sermão da Montanha é que a lei não é somente externa, mas ela também é interna. Porque, por exemplo, antes era você não pode cometer adultério. Agora você não vai nem pensar nisso, né? Então, ela trata de vários fatores internos. E é mais difícil do que parece viver cumprindo cada aspecto dessa lei. E só conseguimos com o poder do Espírito Santo e com um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Então, essa nova lei vai chamar o povo a viver de uma outra forma. E no capítulo 6, continuando o Sermão da Montanha, é lindo, porque lá em Gênesis nós vimos, né, que Adão e Eva olham a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva então diz lá: Então a mulher percebeu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia de ver e desejável para adquirir discernimento. Então você tem essas três características. E até aqui nos perguntamos, tá, mas qual é a solução, né? Como você luta contra isso? Como lutar com a. E agora eu vou usar os nomes chiques. Como lidar com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida? Nomes bonitos pra coisas bem horríveis, né? Pois é. E a resposta tá aqui, no capítulo 6, onde Jesus nos dá essas três formas de penitência. Essas três armas, né? Sim, Ele nos dá essas três armas para lutar contra essas tentações. Se você tem dificuldades com a concupiscência dos olhos, a arma que ele te dá é a caridade. Se desapegue das coisas que te prendem. Se você tem dificuldades com a concupiscência da carne, em qualquer forma que ela se manifeste, seja lá como for, a arma que Jesus te dá é o jejum. É jejuando que se luta contra a concupiscência da carne. E então a soberba da vida. Como lidamos com a soberba? Oração e humildade e reconhecer que precisamos de Deus. Então, isso é só uma palhinha do conhecimento que Jesus nos dá no Sermão da Montanha. sim. Nossa, isso é incrível. Tipo, aplicar esse conhecimento maior que adquirimos ao longo dessa jornada, aplicá-lo a esse evangelho e ver com outros olhos esses ensinamentos de Jesus,
Por exemplo, esse que você disse do jejum, oração e caridade, para combater a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Eu adorei a forma que você tinha dito penitências, que sim, é uma forma de se chamar, é um ótimo termo. Mas daí você disse armas, e é verdade, precisamos realmente enxergá-las como armas, no sentido de que precisamos nos familiarizar com elas para usá-las nessa batalha contra o nosso próprio coração rebelde. Ao contrário de só pensar nessas coisas como, isso são penitências que podem te ajudar. Tipo, não, elas são armas, você precisa delas, senão você não vai sobreviver, você precisa empunhá-las nessa batalha contra a própria natureza humana corrompida. E é sensacional essa forma de pensar. E assim, é uma grande batalha. Você precisa se dedicar, seguir Jesus e pegar sua cruz, né? Seguir ele. Porém, ele não te deixou de mãos vazias. Ele te deu essas armas poderosas. E no final do Novo Testamento, na primeira carta de João, ele menciona essas três coisas novamente: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E ele diz: ó, essas coisas não são Deus. Ele fala em hebraico como se fosse: isso aí não é Deus, não, fi. Essas coisas não são Deus. Porém, o Senhor nos deixou armas para lutarmos contra elas. E, né, se tratando de um livro, de um evangelho escrito para o povo judeu, ele estaria incompleto se Mateus não escrevesse sobre o papado. Se ele não escrevesse sobre essa posição no Antigo Testamento que trabalhava junto ao rei para governar o reino. E vemos isso no capítulo 16. Lá temos a introdução do papado que continua até os dias de hoje. E é realmente uma bênção que Deus nos deu para que possamos receber a Eucaristia, né? Que a igreja se mantenha firme e unida como uma família. Sim. E nós falamos um pouco sobre isso quando estávamos lá em Isaías, mas aqui podemos ver como, com todo o contexto de, como você disse, temos o rei estabelecendo seu reino, cumprindo todas as promessas que foram feitas, de que seu reino não terá fim e que ele reinaria para sempre. E aqui podemos ver que é isso que está acontecendo. Jesus está reestabelecendo o reino sob sua direção. E como você destacou, aqui no capítulo 16, ele estabelece o papel de primeiro-ministro, o Al-Habayit. E isso é incrível demais. Aliás, eu tô te contando isso, sendo que, se eu não me engano, foi você que me ensinou. Assim que é bom. Não, não. Assim Mas eu que é bom. aprendi, eu aprendi. Não, não, mas isso é muito bom. E, aliás, sabe, quando eu e você vamos para Israel e vamos a Cesareia de Filipe, lá no norte, perto do Líbano e Síria, quando eu costumava guiar as pessoas lá, quando eu era protestante, a gente não ia lá. Aí, quando eu comecei a ir lá como católico, os outros guias me falavam: por que que você tá gastando um dia inteiro só pra ir até lá? Meio que dizendo: você não pode só comentar sobre o lugar? E eu dizia: não, você não tá entendendo. Isso aqui é importante. Você tem que ver para entender, né? É importante para nós católicos conhecermos o local onde Jesus nomeou o primeiro-ministro, o primeiro papa, que foi São Pedro. E eu amo essa parte, e eu vou ler ela aqui rapidinho porque é excelente. Quem dizem os homens que é este homem? E eles dizem: bom, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. E quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro dá um passo à frente e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E daí Jesus faz algo que eu e você sabemos, padre, que deixou os outros discípulos de boca aberta. Ele pega as chaves do reino e as dá a Pedro, dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o império da morte não a vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no céu. Então, a grande pergunta é: o que Jesus estava fazendo aqui no capítulo 16 de Mateus? Ele estava estabelecendo Pedro como primeiro-ministro, como primeiro papa, que receberá a tarefa de liderar a igreja quando o rei ascender aos céus. E a chave aqui, e o trocadilho é intencional, são as chaves. Quem tiver as chaves é o primeiro-ministro. Ponto. E isso tem na Bíblia Católica, na Bíblia Protestante, em todas as Bíblias. Você tem essa parte. E a razão por trás disso é que é muito importante entender que Jesus não simplesmente estabeleceu seu reino e foi embora dizendo: pessoal, se vira aí. Não, ele delegou uma liderança, ele definiu uma hierarquia. E isso tem se revelado uma bênção enorme ao longo dos séculos. Porque mesmo que nós tivemos lideranças ruins ao longo desses anos, a fé permaneceu de pé. E isso é o Espírito Santo trabalhando através do papado. Então isso é muito, muito importante.
E não se trata apenas de um reino invisível ou espiritual, embora seja também, né? Mas também tem uma estrutura física. Tem, como você disse, tem uma hierarquia, uma liderança estabelecida. Existem cargos, funções e pessoas exercendo essas funções, pessoas mesmo. Então, é um reino que está aqui, que você consegue ver. Ele tem uma estrutura. E assim o Senhor está cumprindo as promessas, e a promessa não era de um reino puramente espiritual, mas de um reino que você pudesse ver e apontar, um reino que daria glória a Deus, que o Senhor salvaria as pessoas e as serviria também através desse reino. E é o que ele faz através de sua igreja, através de seu reino. Um dos momentos mais incríveis da minha vida foi quando foi um ano antes do Papa João Paulo II falecer. Eu fui convidado, eu e minha família, a nos encontrar com ele em sua livraria pessoal. E eu, assim, normalmente eu não falo disso. Inclusive, o Papa Bento me disse pra não ficar mencionando essas coisas pra não soar como alguém que quer se gabar. Mas eu lembro que lá, quando eu e minha família nos ajoelhamos a ele, eu olhei bem pra ele e vi as chaves em sua vestimenta. Sim. E eu fiquei, nossa, eu pensei, eu estou em frente ao trono de São Pedro. Foi um momento espetacular. Sabe quando algo te marca? Foi algo que eu sempre vou lembrar. Porque foi o mais perto que eu já estive de São Pedro, da história da igreja, sabe? Então, o Papa é uma grande bênção para nós. E eu sou muito grato a todos os papas que serviram bem em nos amar, em amar a Cristo e cuidar de nós. E você também faz parte disso, padre. Você tem feito um ótimo trabalho. E isso é o que vamos ver em Hebreus, né? Vai falar sobre Deus escolhendo homens para servirem como padres, como sacerdotes. E poder fazer parte disso. Claro, Jesus é o grande sumo sacerdote, mas ele compartilha seu sacerdócio, seu ministério, sua graça. E poder fazer parte disso, poder ajudar da forma que podemos, como seres humanos, é realmente uma benção incrível. E, Jeff, então, continuando pelo Evangelho de Mateus, o que você acha interessante? Eu sei que você já disse, ó, prestem atenção em tal coisa, prestem atenção que esse Evangelho foi escrito de forma que é um judeu escrevendo para outros judeus e tentem enxergar essas histórias, tendo em mente que o Antigo Testamento está escondido no Novo. Não, ao contrário, né? O Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo Testamento é revelado no Novo. Mas tem algum conselho para nós que vamos começar o Evangelho de Mateus hoje? Bom, na verdade, assim, já falamos sobre isso diversas vezes, mas eu acho interessante ler a Bíblia ou escutá-la, não como alguém só querendo sanar a curiosidade, mas como um discípulo. E nos evangelhos, vemos muitas vezes a expressão "e eles seguiram a Jesus". E após os evangelhos, nos livros dos Atos dos Apóstolos, o uso dessa expressão muda para "caminharam com Jesus". Jesus estava com eles. E ele está conosco também. Então, eu encorajaria as pessoas a ouvirem esse evangelho tendo essas expressões em mente, que, assim, eu estou aprendendo com ele, porém, estou ciente de que agora eu estou caminhando com ele também, porque ele me deu a responsabilidade de cumprir sua vontade. E aqui nesse evangelho, você vai ver muito. Sabe quando você pensa, o que Jesus faria aqui? Então, você vai encontrar muitas respostas nesse evangelho. E assim, vamos poder imitá-lo e reconhecer sua voz. Outra coisa que eu encorajaria as pessoas a, principalmente aquelas que estão casadas, a prestar atenção no capítulo 19, onde fala sobre casamento. Jesus nos dá um ensinamento poderoso com relação ao matrimônio. E então, no capítulo 24, temos o cenário do fim dos tempos, onde, nesse capítulo, Mateus vai falar sobre o fim de uma era e o começo de uma nova era, que é o fim da antiga aliança e o início da nova. E todos os autores dos evangelhos têm uma parte assim. Marcos tem o capítulo 13, Lucas tem o capítulo 21, Mateus tem o capítulo 24 e João tem um livro inteiro chamado Apocalipse. E os quatro falam sobre o fim que está por vir. E eles escreveram isso há 2000 anos. Mas acho que também tem algo a ver com o futuro e como nós devemos viver. E isso é bem importante. E talvez, aqui, para deixar nas nossas considerações finais, uma das partes mais interessantes das Escrituras é a grande comissão. É a missão que Jesus deixa aos discípulos no final. E essa é uma das partes do Evangelho de Mateus que fala muito comigo, onde Jesus veio até eles e disse: Olha, depois de tudo isso, né, ele vai lá e fala para eles: Concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos entre todos os povos, batizai-os consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. E você tinha me perguntado sobre um conselho para as pessoas ao lerem esse evangelho, né? Então, o conselho que eu dou é vocês prestarem atenção em todos os ensinamentos, porque no final, Jesus vai pedir que você ensine outras pessoas a cumpri-los também. Então, presta atenção, para não chegar no final e você dizer:
Eita, desculpa, eu não tinha prestado atenção no que o senhor disse, Jesus. Pode explicar de novo? Então, eu acho legal todo mundo já prestar atenção desde o começo. Pode repetir, né? É, pode repetir? É, e eu tô muito feliz que você destacou essas coisas. E Mateus foi o primeiro. Eu acho que diria que Mateus foi a primeira parte da Bíblia que eu li por conta própria, quando eu comecei a ler a Bíblia. Porque eu tinha um daqueles livrinhos, sabe? Que tem um dos evangelhos, outros dos salmos. Então, o primeiro que eu peguei pra ler foi de Mateus. Então, foi meio que meu primeiro contato mesmo com a Bíblia. E uma das coisas que me impressionou na época, e me impressiona até hoje, todas as vezes que eu leio Mateus, são as condições para ser um discípulo. O que devemos fazer, né? Porque ele nos chama, a messe é grande e os operários são poucos, ele nos chama para segui-lo e ele diz: negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, como você disse, você tem esse passado que está sendo cumprido aqui, mas ele também nos chama para participarmos dessa nova realidade. Jesus nos chama para caminhar com ele. Então, para aqueles de nós que queremos ser discípulos de Jesus, precisamos, além de prestar atenção e entender o que ele está fazendo, precisamos também segui-lo, precisamos caminhar junto a ele, para que depois possamos, como você disse, assumir essa responsabilidade que ele nos deixa de ensinarmos aos outros, passar adiante o que aprendemos. E nossa, eu falo para os meus alunos, para os nossos alunos, que é muito mais fácil você ir a uma aula para aprender. Tipo, você pega seu uniforme, pega seu material e você senta lá e só faz o que o professor passar. Mas é muito mais difícil você ir para uma sala de aula para dar a aula. Porque você pensa, caramba, tá, eu sou responsável aqui, eu tenho que falar alguma coisa, tem que ser algo de útil e algo que esteja certo, eu tenho que passar alguma coisa para eles. Ou seja, é algo totalmente diferente. Portanto, é interessante você começar a ler o Evangelho de Mateus tendo em mente isso que você disse, que no final Jesus vai dizer: tá, agora você vai lá e passa adiante o que você aprendeu. Então podemos ler esse Evangelho de uma outra forma, não só querendo absorver as informações, mas sabendo que precisamos realmente entender, porque vamos precisar passar essas informações adiante depois. E a última coisa que eu acho interessante as pessoas terem em mente é que tudo o que você vai ouvir nesse evangelho, cada ensinamento, cada maneira de pensar, de viver, é o que o mundo está precisando. O que você vai ouvir é o que as pessoas estão por aí buscando. E às vezes elas passam a vida inteira delas procurando e nunca encontram. Portanto, você tem que mostrar ao mundo isso aqui. Como o grande rabino dos dias de Jesus, Hillel, uma vez disse: se não for você, quem? Se não for agora, quando? Somos nós que estamos aqui, nessa época. Somos nós que estamos no palco. O bastão, né? Acabamos de assistir as Olimpíadas. O bastão tá nas nossas mãos agora. É sua vez de correr, né? É a sua vez, é a sua vez. É, você tem que continuar a corrida. Nossa, isso é muito incrível. Muito obrigado, Jeff. Eu sou muito grato não só por esses encontros em que você nos dá uma visão sobre o que vem por aí, mas também por tudo que você tem feito e continua fazendo para correr a sua parte da corrida, porque, como eu já mencionei, né, mesmo as coisas que eu falo nesse podcast, a grande maioria delas, esse conhecimento veio de você. Tipo, grande parte da minha corrida eu só consegui por sua causa. Então, eu sou muito grato de verdade por você ter corrido tão bem e se mantido fiel por todo esse tempo. E espero que todas as pessoas que estão conosco também possam fazer sua parte. E essa é uma das razões pelas quais no final de todos os episódios, todo o podcast, eu peço para que essa comunidade reze uns pelos outros, porque realmente precisamos de orações, porque é uma tarefa enorme, né? Não é uma pequena comissão, é a grande comissão. É uma tarefa maior do que qualquer um de nós e por isso precisamos da graça de Deus, porque sem Deus não podemos fazer nada. E, padre, você tá fazendo um ótimo trabalho, de verdade. Eu vejo muita gente dizendo que esse projeto tá mudando a vida delas. Que ouvir a palavra de Deus todos os dias está mudando a vida delas. E as pessoas gostam muito da forma como você as ensina. E, aliás, deixa eu contar aqui, só pra finalizar. Outro dia eu precisei chamar a polícia. Sério? Porque alguém tinha invadido nossa garagem e eu precisei Nossa. chamar a polícia só pra fazer um boletim de ocorrência. E eu tava conversando com o policial e acabou surgindo o assunto, né? Ele perguntou, o que que eu fazia, né? E eu falei, eu sou um professor, eu sou estudioso da Bíblia. E eu faço uns podcasts. Inclusive, um dos nossos podcasts tem ido muito bem, né? Eu disse pra ele. Aí ele, sério? Qual o nome? Aí eu, podcast A Bíblia em um Ano. E ele disse, com o padre Mike Schmitz? E eu, exatamente! Não acredito. Aí ele apontou pro carro, falando, eu ouço ele! Aí eu falei, nossa, que legal! E foi um momento muito interessante, porque você nunca sabe, né? Você tá conversando com alguém e de repente essa pessoa escuta o podcast que você participa. É algo incrível, realmente. Nossa, que legal. Eu fico muito feliz de você ter compartilhado isso. Tipo, sinto muito pela sua garagem, espero que tudo esteja intacto e você esteja seguro. Mas
Alguém invadiu a casa outro dia e roubou meu bastão de limbo. Quer dizer, quão baixo alguém pode ir? Ok, desculpa. Eu não queria fazer a Badums. piada porque você realmente passou por uma invasão, então foi mal, mas eu não pude resistir. De novo, muito obrigado, Jeff. E todos nós dessa comunidade que está passando pela Bíblia em um ano, somos gratos ao Senhor pelo Jeff e gratos uns pelos outros. Então, por favor, continuem a rezar pelo Jeff e continuem a rezar uns pelos outros. E por favor, rezem por mim. Eu estou rezando por vocês. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para ver vocês amanhã. Ou hoje ainda. Deus abençoe.